Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de sábado, nós recordamos a transfiguração de Jesus. Ele muda de forma, de figura. Seu rosto fica reluzente. Ele convida para subir a montanha Pedro, Tiago e João. Queridos irmãos e irmãs, este convite de Jesus é dirigido a todos nós para subir a montanha. Subir a montanha significa o elevar-se do coração a Deus. Significa que a nossa oração precisa ser um encontro com Deus e deve transformar a nossa vida, o nosso coração. Nesse episódio, nós contemplamos uma manifestação da Trindade, onde a voz de Deus Pai pede que possamos escutar Jesus, seu Filho muito amado. Queridos irmãos e irmãs, o Pai pede para que todos nós, seus filhos, possa ter como referência o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Se Jesus é a nossa referência maior, nós devemos escutar a sua palavra, ler o seu Evangelho, partilhar o Evangelho com o próximo. Queridos irmãos e irmãs, é muito importante escutar o que o Senhor tem a nos dizer. E nesse mistério da transfiguração de Jesus, escutando completamente a sua mensagem, nós não devemos separar a transfiguração, que é uma antecipação da glória de Cristo, da sua ressurreição. Nunca devemos separar este episódio do caminho que Jesus deve percorrer. Ele já orientou os discípulos a seguirem de modo decidido o caminho do Calvário, o caminho da cruz. O Senhor será submetido à paixão e à cruz antes da ressurreição. É esse o caminho de Cristo, é o caminho de cada cristão. Nós não devemos negar a cruz, rejeitar a cruz. Devemos fazer com a nossa cruz uma experiência de fé, como Jesus fez com a sua cruz. E a fé de Jesus crucificado faz com que ele abandone a sua vida nas mãos de Deus que é Pai. Queridos irmãos e irmãs, a nossa fé também diante do Calvário deve nos ajudar a nos entregar a Deus. Não tenha medo de se entregar inteiramente a Jesus. Ele espera por você. Ele morreu porque te ama. Ele se entrega na cruz
por amor a cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, nesse episódio da Transfiguração, tem a mensagem da paixão e da ressurreição, mas o que deve ficar marcado para nós é essa luz de Cristo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Esta luz que Jesus veio trazer deve iluminar o nosso coração, o nosso interior. Essa luz de Jesus que entra na nossa vida deve abrir os nossos olhos para as verdades de fé. Essa luz deve também nos ajudar na luta contra a escuridão, na luta contra o pecado. Jesus morreu para nos transfigurar, nos transformar, para nos santificar. Que a paixão, morte e ressurreição de Jesus seja o caminho para o nosso crescimento diante de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.